Olá amigos, achei esse vídeo muito interessante e coloquei aqui para que você possa apreciá-lo e para que você possa divulgar também, ok? Conto com vocês, Deus os abençoe e assista agora esse vídeo fantástico. Algumas pessoas acreditam que a Igreja Adventista é uma seita com doutrinas antibíblicas e satânicas. Muitos acreditam que é impossível a Igreja Adventista do Sétimo Dia não se contaminar com os deuses desse século. Porque a Igreja Católica disse que todos devem se juntar à Igreja Adventista. Aqui está a verdade. Bem-vindos, amigos, ao universo da profecia bíblica. Gentilmente curta e compartilhe esta mensagem importante com todos. Foi estimado que existem pelo menos 40 mil denominações cristãs diferentes no mundo. Dessas 40 mil igrejas distintas, quantas estão pregando toda a verdade? Apenas uma. A mulher de Apocalipse 12 representa a Igreja de Cristo. O que aconteceu com a verdadeira igreja, a noiva de Cristo? Apocalipse capítulo 12, versículo 6 e versículo 14 diz: a mulher fugiu para o deserto, onde foi protegida por Deus 1260 anos literais da ira de Satanás, o qual estava trabalhando através de Roma papal. O longo tempo no deserto é o mesmo período de 1260 anos de perseguição papal, que historicamente aconteceu de 538 a 1798, o qual é mencionado repetidamente na profecia. Deus escondeu nesse período os valdenses, os albigenses, os huguenotes e outros mais. O povo de Deus, sua igreja, teria sido destruída se eles não fugissem e se escondessem no deserto durante essa perseguição devastadora pelo papado de 538 a 1798. Deus tinha sua igreja verdadeira, sua noiva estava viva, mas não estava identificada como uma organização. Quando ela saiu do esconderijo, depois de 1260 anos, ela ainda possuía as doutrinas da Igreja Apostólica. Essas doutrinas e ensinamentos encaixam em apenas uma igreja na Terra, e essa é a Igreja Adventista do Sétimo Dia. Vamos agora ao teste da verdade? Número 1. Não existiria oficialmente como uma organização entre 538 a 1798. Número 2. Surgiria e faria seu trabalho no fim do tempo após 1798. Há muitos amados cristãos genuínos nas igrejas que existiam oficialmente antes de 1798. Mas nenhuma dessas igrejas é a igreja remanescente de Deus, na qual Jesus está chamando todo o seu povo, porque a Igreja de Jesus dos últimos dias deveria surgir depois de 1798. Isso significa que a maioria das igrejas tradicionais dos nossos dias não se enquadram na profecia, mas a Igreja Adventista passou a existir após a data de 1978. Número 3. A noiva de Cristo ensina a verdade. A noiva de Cristo apresenta Jesus, a Bíblia e a lei, porque essas coisas são a verdade. A verdadeira igreja não defenderá a adição de doutrinas pagãs, como por exemplo, a guarda do domingo. Número 4. Deve ter doutrinas apostólicas. A verdadeira igreja de Deus, a noiva de Cristo, aguarda seu advento. João 14, 1 a 3. Quando Jesus estava aqui na terra, ele disse a seus discípulos: eu voltarei novamente. A noiva de Cristo deve ser adventista, ensinando a segunda vinda de Cristo, não o arrebatamento secreto. Uma das mentiras favoritas de Satanás é a tribulação de 7 anos. Porque é uma interpretação distorcida da profecia de Daniel 9, versículo 5. 5. A verdadeira igreja de Deus guardará o sábado bíblico. Encontramos 84 referências sabáticas somente no livro de Atos. Os versos estão aí na sua tela. Vemos em Atos que os cristãos do Novo Testamento guardavam o sábado do sétimo dia. Que dia a igreja deve considerar sagrado? Devemos guardar o sábado, assim como os discípulos guardaram originalmente no passado. A Igreja Católica fez uma declaração sobre a Igreja Adventista. Vamos ler o que eles disseram. Santa Catarina, Igreja Católica Sentinela, pessoas que pensam que a Escritura deve ser a única autoridade, certamente devem se tornar adventistas do sétimo dia e guardar o Santo Sábado. A Igreja Católica está essencialmente dizendo: se você quiser fazer da Bíblia sua única autoridade, então você deve se juntar à Igreja Adventista do sétimo dia e guardar o sábado. Eu afirmo que o desafio lançado por Roma há mais de 100 anos permanece. Ou a Igreja Católica está certa, ou os adventistas do sétimo dia estão certos. Não pode haver outra escolha.
Porque as igrejas protestantes que afirmam tomar a Bíblia como sua única fonte de autoridade em assuntos espirituais, observam o domingo em vez do sábado, quando a Bíblia diz para observar o sábado do sétimo dia. Se você quiser manter o domingo santo, seja católico romano, já que fomos nós que tornamos o domingo santo. Mas se você quiser seguir a Bíblia, então você deve se tornar um adventista do sétimo dia. Número 7. Será uma igreja missionária e mundial. Apocalipse 14, versículo 6. A Igreja Adventista do Sétimo Dia estabeleceu trabalho em 202 dos 228 países do mundo listados pelas Nações Unidas. Número 8. Estará pregando as mensagens dos 3 anjos de Apocalipse 14, 6 a 14. Mateus 24, versículo 14. E este evangelho do reino será pregado em todo o mundo para testemunhar a todas as nações, então virá o fim. O que é esse evangelho específico que Jesus referiu? Veja Lucas 8, verso 11. A semente é a palavra de Deus. Então, a palavra, quando for pregada, dará frutos, assim como uma semente dá frutos. Jesus está apontando para um evangelho específico, e o fruto da pregação desse evangelho é o fim do mundo. Pergunta: quando será o fim do mundo? Jesus diz em Mateus 24, versículo 39, a colheita é o fim dos tempos, e os ceifeiros são os anjos. Existe um evangelho que fala sobre a época da colheita? Sim, em Apocalipse 14, versículo 15. Faça agora a colheita, pois chegou a hora de ceifar, porque a colheita da terra amadureceu. O evangelho específico de que Jesus está falando em Mateus 24, versículo 14, é o evangelho eterno. A mensagem do terceiro anjo. Então um terceiro anjo seguiu dizendo em alta voz: se alguém adora a besta e sua imagem e recebe sua marca na testa ou na mão, esse também vai beber do vinho da ira de Deus, que é derramado com força total no copo da sua indignação. Ela pregará a mensagem do terceiro anjo, dizendo às pessoas no tempo do fim para não adorar o anticristo e evitar a marca da besta. Número 9. A verdadeira Igreja de Deus vai pregar a distinção entre o comum e o santo, os alimentos puros e os impuros. E eles vão pregar sobre um novo começo de vida. Exercício, nutrição, água, luz solar, ar, temperança, descanso e confiança em Deus. Número 10. A noiva de Cristo vai guardar a lei, por causa do amor a Jesus. João 14, versículo 15. Se você me ama, guarde os meus mandamentos. E as de oficial crença fundamental número 19. A salvação é toda pela graça e não pelas obras, e seu fruto é obediência aos mandamentos. A Igreja Adventista do Sétimo Dia é a única igreja no planeta Terra que se encaixa em todas as marcas específicas de identificação. E Jesus nos convida a nos rendermos totalmente a Ele, e para sermos adicionados em sua organização, seu corpo de crentes, e para deixar Babilônia e guardar os mandamentos de Deus e ser fiel até o fim. Você gostaria de seguir os ensinamentos de Jesus a partir de hoje? Gentilmente digite na seção de comentários: eu seguirei Jesus. Obrigado, queridos amigos. Gentilmente compartilhe esse vídeo para podermos continuar a compartilhar a verdade da profecia bíblica.